Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Hoje eu vou responder aqui, uma questão que me veio pelo WhatsApp de uma aluna e já já você vai saber, olha aqui, ó. Ela diz o seguinte: professor, admiro bastante o seu trabalho, obrigado. Meu nome é Beatriz, sou de São Paulo. Legal, Beatriz. É, já comprei os seus livros e já estou inscrita nos seus cursos. Opa, que bacana! Tá aqui embaixo, inclusive os links estão aqui embaixo. É, mas o meu grande problema é o foco, a falta de foco. No momento estou estudando para a Polícia Federal, mas confesso, não nutro muita expectativa em relação a este concurso de agora, por conta do foco. Começo, paro, não consigo ir até o final. Tem alguma dica? Olha que interessante, olha que interessante. Muito bem. Sobre foco, sobre foco. Foco é uma coisa bastante interessante. Focar, basicamente, é colocar luz num determinado lugar, um facho de luz. Por isso, foco, lâmpada, né? É direcionar para um lugar e ir para esse lugar. E sem demora. E eu observo duas coisas aqui. Veja bem uma coisa. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Parece-me que talvez aconteça com a Beatriz também. Nós temos dois grandes problemas. Primeiro, a nossa dificuldade de focar pode ser por nossa conta. Segundo, a nossa dificuldade de focar pode ser por conta do objeto a ser focado. Perceba comigo uma coisa: quando você está estudando alguma matéria, por exemplo, e o seu interesse não é muito grande porque o objeto não lhe interessa, não lhe chama atenção, você vai perdendo o foco, vai perdendo a atenção, vai perdendo a concentração aos poucos. Então, neste caso, a culpa é do objeto. Tá? No outro caso, aquele primeiro, quando o problema está em nós não conseguimos foco, atenção, concentração para quase nada nesta vida. Então, quando o problema reside só em nós, quando nós não estamos acostumados a prestar atenção em quase nada nesta vida, e aqui uma advertência, com esse nosso mundo moderno, celular, Netflix, né, uma série de coisas, a gente acaba realmente sendo distraído por várias coisas. Então, se o problema é de ordem neurológica, se o nosso problema de foco tem a ver com quase tudo nesta vida, aí então é hora de você procurar ajuda médica. Eu estou falando de psicólogo, eu estou falando de psiquiatra, para ver se tem algum problema específico de ordem neurológica e se é preciso tomar algum tipo de medicamento para corrigir isto, porque isso acontece. Tirando isso, se o problema do nosso foco está na nossa falta de interesse por conta do objeto que não é interessante, aí muda de figura. Aí muda de figura, porque você sabe uma coisa, foco está onde está o nosso interesse. Se você não tem interesse numa determinada matéria e mesmo assim fica lutando com aquilo e não consegue aprender, não consegue foco, não consegue prender a sua atenção naquilo, então está na hora, mais do que urgente, de treinar o foco, de reeducar este hábito. E como é que a gente faz isso? Começando a colocar metas plausíveis, metas possíveis, diárias, semanais, semestrais. Você é que vai decidir. Fazer um planejamento. Por exemplo, professor, eu não consigo ler determinado livro, né? Digamos, né? Não termino do meu livro aqui. O que eu aconselho? Pega esse livro, né? Estabeleça metas diárias para você ler. E pode ser metas pequenas. Comece com metas menores. Do tipo, professor, eu vou ler 15 minutos só do livro tal. Ou eu vou ler um capítulo por dia do livro tal. Mas tem que ser uma leitura de modo tal que você consiga falar sobre depois. Porque não adianta nada fazer aquela leitura de jornal, né? Aquele sobrevoo e ficar por isso. Não, não. Você tem que ficar empenhado, você tem que ficar empenhada nessa leitura. Isto é treinamento.
treinar foco. Foco é treinável. Aí sim, com o treinamento, você vai conseguir ficar o tempo que você precisar, evidentemente não muito, porque senão fica uma leitura muito ruim, mas o tempo que você precisar no seu estudo. Legal? Então, fazendo assim um voo panorâmico do que eu disse agora aqui a respeito de foco, é o seguinte: o problema do foco está em dois fatores, no sujeito e no objeto do foco. Se o problema for no sujeito do foco, e como é que a gente sabe isso, professor? É se você não consegue prestar atenção em nada nesta vida. Então o problema talvez seja de ordem neurológica, tem que procurar ajuda. Quando o problema é no objeto em si, então dá para você treinar o seu foco, dá para você treinar o seu hábito, estabelecendo compromissos diários para que você faça aquilo de fato todos os dias, só que tem que ser um fazer com qualidade, não pode ser um fazer corrido, uma coisa que não tenha qualidade. Beleza? Então treine o foco, treine a concentração, porque tudo isso nessa vida é hábito. É isso, inscreva-se no canal, vou ficar muito contente de saber que você está por aí. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.